Olá, queridos alunos! Iniciamos agora mais uma aula de ciências e iremos começar a aula de hoje, então, reforçando, revisando os assuntos que nós aprendemos na aula anterior. E nós iniciamos o assunto rochas. E justamente na aula anterior falamos sobre as rochas e os minerais. Vocês lembram do que aprenderam na aula passada? Que o nosso planeta Terra é uma grande esfera rochosa coberta por gases e água. E também alguns componentes naturais formam a parte sólida da superfície terrestre que nós chamamos de rochas. E as rochas que constituem o nosso planeta, elas podem ser cobertas por solo, ou seja, terra, ou por água. E que algumas rochas específicas, ou todas elas, são compostas de diferentes substâncias sólidas chamadas minerais. E são justamente esses minerais que vão dar a característica, a forma, a dureza, a cor, ou seja, irão oferecer à rocha as características dela, certo? Aprendemos também algumas coisas bem importantes. Vamos verificar se vocês acertaram as respostas do vídeo? Então, vamos lá. O que são minerais? O que vocês responderam aí? Minerais são substâncias de composição química específica, sempre no estado sólido, que vai estar presente nas rochas. É elas, ou seja, essas características ou essa composição química que vai dar a cor, que vai dar a dureza e outras características de cada rocha. Quais são as mais comuns na natureza? A calcita, o quartzo, a mica e o feldspato. Qual é o mineral mais abundante na natureza? É o feldspato. E qual é o mineral mais duro na natureza? É o diamante. Conferido? Tenho certeza que vocês conseguiram pegar esse assunto bem tranquilo, porque são curiosidades muito importantes sobre os minerais. Então, vamos conferir as atividades? A número 1 era para vocês observar as fotos, ler a legenda e responder as questões. A primeira imagem é uma pedra ardósia e é uma rocha dura, muito usada em revestimento de pisos, aquele que a gente coloca nas nossas casas. Já do outro lado, nós temos a pedra sabão, que é uma rocha que se desgasta com facilidade e é muito utilizada em esculturas. E a letra A pergunta para vocês: por que essas rochas apresentam características diferentes? Porque são compostas de minerais diferentes, porque são os minerais que dão características diferentes às rochas. Letra B. A pedra-sabão poderia ser usada para revestimento de pisos? O que vocês colocaram aí? Não. Por quê? Pois é muito macia e o revestimento desgastaria rapidamente. Então, a pedra-sabão não serviria para revestimento de pisos. Número 2. Complete o esquema abaixo com as palavras do quadro: materiais, solo e minerais. Então, ficou assim: rochas são compostas de substâncias chamadas minerais. Delas se obtém materiais, muitos materiais, né? Que nós fizemos inúmeros objetos, outras coisas para utilizarmos no nosso dia a dia, em construções, objetos para dentro de casa, matéria-prima para outros produtos e muito mais. E os seus fragmentos fazem parte do solo. Perfeito! Parabéns se você acertou as questões. O desafio da abertura. O detetive Sherlock Woods encontrou um pó bem fino na cena do crime. Esse pó deve ter caído da roupa do criminoso sem que ele percebesse, pensou. As análises indicaram que o pó é formado por 3 minerais diferentes. Leia a ficha dos suspeitos na página 114 e tente descobrir a origem desse pó. Então, para esse desafio, turma, vocês irão lá para a página 114, onde vocês têm aqui as fichas dos suspeitos e, de acordo com as dicas, vocês vão indo eliminando ou trocando de suspeito. Nós temos 3. O suspeito 1, que é o pirata,
E as informações sobre ele é dono de uma empresa de extração de granito. No porta-malas do carro foram encontradas uma pá suja de argila, com pouca matéria orgânica e um par de botas contaminadas por mercúrio. O suspeito 2 é o sinistro. E as informações sobre ele são: é dentista e colecionador de rochas. Em seu consultório foram encontradas luvas contaminadas por mercúrio. No armário havia um martelo sujo de solo com pouca matéria orgânica. E o suspeito 3 é o gigante, e as informações sobre ele trabalha como motorista em uma mineradora de areia. No caminhão foram encontradas uma pá de jardinagem suja de solo rico em matéria orgânica e um maço de dinheiro. Suas botas tinham manchas de cimento. E aí, de acordo com a pista 1, vocês já descobriram? Ou com a primeira pista, vocês já identificaram quem será e quem poderá ser o nosso suspeito que roubou a pedra preciosa da imagem de abertura? Formem um suspeito aí. Vão ter mais desafios para vocês identificarem esse ladrão, tá bom? Então, agora vamos para o nosso tema 2, que é a formação do solo. Muito bem. Antes de irmos para o nosso próximo tema, é importante que vocês saibam um conceito para identificar, então, todo esse assunto. Vocês sabem o que é matéria orgânica? Pensa um pouquinho aí. Já ouviram falar sobre ela? Sabem o que é? Então, fica registrado aí no pensamento de vocês que já vamos retomar sobre esse conceito, matéria orgânica. Ok, turma? Vamos lá, então. As rochas geralmente são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos, fragmentos de rochas, ar e água. Essa mistura recebe o nome de solo. Muito bem. Então, olha só. Tudo isso que a gente acabou de ler é o que define o conceito solo, ou seja, a terra onde nós pisamos, porque a gente sabe que o nosso planeta, ele é uma grande esfera rochosa, só que em alguns lugares é coberto por solo ou água. E onde ele é coberto por solo, então nós vamos encontrar mistura de restos de seres vivos, ou seja, aqueles bichinhos que morrem, plantas, folhas, raízes, tudo que a natureza fornece. Fragmentos de rochas, ou seja, pedacinhos de rochas que se desgastaram. Encontramos também ar e água. E toda essa mistureba toda nós chamamos de solo. E ao observar o solo, pode-se ter a impressão de que ele sempre foi da mesma forma, que ele sempre esteve ali em forma de terra, de barro. Porém, turma, o solo leva muitos anos para se formar e está sempre mudando. Existem muitos tipos de solo e cada um apresenta características próprias que dependem das rochas que deram origem a ele. Mas, prof, então você quer dizer que o solo, a terra onde nós plantamos, realizamos agricultura, construímos a nossa casa, veio de origem das rochas? Ou seja, se originaram de rochas, de pedras? Isso mesmo, turma. A formação do solo se dá às rochas. Nós já vamos entender esse processo. Então, é um processo lento, esse processo da formação do solo, de transformação das rochas e que depende de muitos fatores. Vamos descobrir quais são? Então, presta bem atenção aqui na prof e no livro de vocês, tá? O processo de formação do solo. Então, vamos imaginar que há muito, muito, muito tempo atrás, aonde não existia terra, era somente rocha. E aí, a rocha ficou exposta à ação do sol, da chuva, dos ventos e das mudanças de temperatura. Um dia frio, um dia calor, um dia frio, um dia calor. Ao longo de muitos anos, essa ação começa a criar rachaduras e a fragmentar a rocha. Então, ao longo de muitos e muitos anos, as rochas começam a se fragmentar. Elas vão começar a rachar, formando pequenos fragmentos ou fragmentos menores, devido à ação do sol, da chuva, do vento e das mudanças de temperatura.
O ambiente criado pelos fragmentos de rocha, bem como o ar e a água acumulados entre esses fragmentos, permite a vida de outras plantas e pequenos animais. Então, o que aconteceu? Com a ação do vento, da chuva, do ar, da temperatura, houve os fragmentos. Como houve fragmentos, o que acontece? A água começa a acumular dentro desse fragmento e permite a formação ou permite que essas rochas se fragmentem ainda mais, permitindo dentro dessas rachaduras a vida de pequenos animaizinhos e de pequenas plantações, ó. Aliás, seres vivos, né, vegetais, dentro dessas rachaduras. Isso, ou seja, quando esses seres pequenininhos e essas plantinhas começam a ter vida dentro desses fragmentos, acaba degradando, ou seja, vai alterando a rocha, deixando ainda ela mais quebradiça. Restos desses seres vivos vão se acumulando em camadas, formando a matéria orgânica. Então, os bichinhos pequenininhos e as plantinhas que se instalaram aqui tiveram uma vida, fizeram com que a rocha se degradasse ainda mais. Quando eles morrem, tudo fica depositado aqui, porque tudo tem um ciclo, né? Eles vão morrer, então acabam morrendo e formando a matéria orgânica, que é o acúmulo de seres vivos e vegetais mortos dentro dessas rachaduras, formando assim, turma, a camada do solo, certo? E com o tempo, as rachaduras dos fragmentos formados permitem que a água entre em camadas mais profundas da rocha, carregando essa matéria orgânica que se formou aqui, devido ao acúmulo de restos de seres vivos e vegetais, e isso faz com que aumente a profundidade do solo. Ele vai aumentando, vai acumulando, vai se rachando, vai fragmentando a rocha, vai vindo mais seres vivos, mais plantinhas, vão morrendo e vão se acumulando. É um ciclo também. E vai aprofundando, então, esse solo no decorrer dos anos. Cada camada de solo tem características diferentes. Quanto mais próximo da superfície, mais matéria orgânica terá, porque todo o acúmulo de restos de seres vivos e de vegetais vai se acumulando e vai indo para baixo. Então, quanto mais fundo vocês cavarem, quanto mais próximo da superfície for, mais matéria orgânica terá, porque os restos de plantinhas, de animais, vão estar todos aqui, e fragmentos de rochas também, tá? Então, o que é matéria orgânica mesmo, conforme a prof explicou? São restos de seres vivos que se acumulam em camadas. No caso, eles sempre vão se acumular em cima. E aí vai se formando, então, a terra, o solo, no decorrer de alguns anos. Esse processo demora, tá, turma? Não é de um dia para o outro que você vai obter um solo através de uma rocha. Isso é muitos e muitos e muitos anos, ok? Compreenderam? O solo. É importante nesse processo falarmos também, né, turma, que as plantas, elas desempenham um papel fundamental e importante, porque ao realizar as suas funções vitais de crescimento, de espalhar as sementes, todo aquele processo que a gente já estudou, ela mantém o solo arejado, com ar, porque ele também precisa de ar, eliminam substâncias que aceleram a degradação das rochas, então elas têm um papel fundamental para a formação do solo, as plantinhas, até mesmo as gramas, as plantinhas bem pequenininhas que acabam nascendo no solo, elas têm um papel fundamental. Então, as perguntas, atividades que vocês farão hoje. A número 1. O solo, em geral, apresenta algumas camadas. A camada mais superficial contém mais matéria orgânica. Como que a gente consegue observar isso? Olha só aqui nessa imagem. Até aqui, nós temos uma cor do solo. Aí, nós temos mais uma camada, que tem uma parte esbranquiçada, e depois essa parte aqui do solo, ó, onde nós temos aqui, e nós conseguimos observar algumas plantinhas verdes. E essa primeira camada é uma camada mais escura,
Ou seja, aqui está toda a matéria orgânica do solo. Aqui não tem tantos nutrientes. E já que falamos em matéria orgânica, nós sabemos que aqui estão os restos dos seres vivos, o resto de plantinhas mortas. Então, acabam nutrindo o solo. E é por isso que quando nós plantamos algum tipo de planta no solo, é daqui, dessa primeira camada, e também do resto, né, a água que se acumula também no solo, é que as plantinhas conseguem retirar os nutrientes através da raiz. Elas estão aqui, na camada onde possui a matéria orgânica. E a pergunta é, por que isso acontece? Por que a matéria orgânica está na camada mais superficial? Depois vocês vão ligar os termos que têm relação com a matéria orgânica. Então, matéria orgânica, seres vivos, rocha, fezes, madeira. Vocês vão relacionar. A2. Assinale os elementos que você conseguiu observar nas amostras de solo, analisadas na seção Investigar o assunto. Então, esse daqui é de acordo com o que vocês conseguiram observar na nossa webconferência, onde nós analisamos 2 amostras de solo, certo? E vocês vão colocar o que vocês observaram aqui. Farão também o desafio da abertura e irão verificar se a pista levou vocês ao criminoso correto ou se vocês vão mudar de criminoso, de acordo com as pistas aqui que vocês vão receber. Será que vai ser o mesmo que vocês acharam que foi na aula passada? Ou com essas pistas vocês vão achar e vão verificar que pode ser outra pessoa? Verifiquem aí então, ok? Anotem ali. Quando chegarmos no final, vocês irão juntar as pistas e vão saber ao certo exatamente quem foi o criminoso que roubou então. E o nosso tema 3, que nós vamos falar também sobre ele hoje, já que falamos da formação do solo, nós também vamos falar da importância que ele tem nas nossas vidas, das rochas e do solo, certo? Porque uma coisa não é a mesma que a outra. As rochas são aquelas formadas por minerais, as pedras, e o solo é a terra onde nós plantamos e realizamos a atividade da agricultura. Então, acompanhem lá com a prof no livro de vocês. Os minerais e as rochas têm grande importância no dia a dia. Eles são retirados de seu local de origem para a produção de diferentes materiais, que podem ser usados de muitas formas. Para que as pessoas utilizam, então? Para fazer calçamentos de rua, para ser transformado em materiais de construção, como o cimento e o vidro, e pode ser transformado em metais, como ferro e alumínio, do qual são matérias-primas que podem virar outros produtos industrializados, certo? O solo é um componente do ambiente muito importante para todos os seres vivos. Ele é utilizado para o cultivo de alimentos, que é a agricultura, para a criação de animais, porque os animais também precisam de plantinhas que nascem no solo para sobreviver, para a construção de casas, ruas e rodovias, também para o abrigo de diversos organismos, as minhoquinhas, por exemplo, né? E as minhocas também têm um papel fundamental no solo, onde elas deixam ele mais arejado para a entrada de ar, de água, e deixam ele fofinho. Lembram? Acho que vocês já viram sobre esse assunto também, né? Já sabem sobre essa curiosidade das minhocas referente ao solo. Então, aqui ainda falando sobre os recursos que são retirados para a fabricação de outros produtos, né, que são matérias-primas, é importante frisar uma coisa para vocês. Uma das diferenças entre os recursos de origem vegetal ou animal e os de origem mineral, que nós vemos aqui, onde é extraído as rochas, onde acontece a extração de rochas e minerais para ser fabricado ou retirada a matéria-prima, está no fato de que as rochas e os minerais, elas apresentam um processo de formação tão lento que devem ser considerados recursos finitos, ou seja, que um dia poderá acabar. Um dia nós um dia será possível não termos mais o ferro, o alumínio,
retirado da natureza para ser fabricado outras coisas. Ele pode acabar. Ele é considerado um recurso não renovável. Por quê? Porque ele demora muito tempo na natureza para se recompor. Então, por isso, é importante nós reduzirmos os níveis de extração desse recurso, também de repensar estratégias, né, turma? De modos de cuidarmos com a produção de materiais, de reciclar esses materiais ou de reutilizá-los ao final desse processo. Por isso a importância, então, de reutilizarmos, porque um dia podemos não ter mais esses recursos na natureza para que se fabriquem outros produtos, né? E a importância do solo também, não só para os organismos, né, para o cultivo de alimento, mas também as plantinhas ou as plantas que fixam as suas raízes e dele retiram água, substâncias minerais e os seres vivos que também dependem diretamente ou indiretamente do solo para viver, como os animais que comem as vegetações do solo, né? Já que falamos dele, como conservar? Também podemos conservar e cuidar do solo? Há problemas com o solo? Há problemas, turma, e nós devemos cuidar dele também. Como eles levam muitos anos para se formar, é necessário conservarmos esses recursos naturais, usando técnicas sustentáveis de plantio e criação de animais, evitando o desgaste. E é importante também consumir conscientemente produtos provenientes dele, como a prof acabou de dizer para vocês. Aqui nós temos a imagem da extração de rochas que modifica intensamente um ambiente que levou milhares de anos para se formar. Na fotografia Pedreira, em São Paulo, em 2014. Então, olha como modifica a paisagem uma extração, né, de minérios ou de rochas. Atividades. Número 1. A fotografia ao lado mostra a extração de minério de ferro. Responda. Que alterações foram feitas nesse ambiente para retirar minerais e rochas? O que as pessoas fizeram? Aqui talvez não é possível ver com clareza, mas se vocês observarem essa imagem, vocês já saberão o que foi feito aqui. Aqui ao redor está cheio de mata, certo? E nós sabemos que o solo, as rochas são cobertas por solo ou água. Aqui, no caso, ela é coberta por solo e esse solo é rico em árvores e vegetação. E para ter acesso às rochas, o que as pessoas tiveram que fazer? Derrubar as árvores, tirar todo o solo. Então, há uma dica para vocês responderem, então, essa questão. E você acha que essa atividade pode trazer problemas ao ambiente? Quais? Se fizermos a retirada de toda essa vegetação, quais problemas nós estamos trazendo para esse ambiente aqui, turma? Pensem e respondam, tá? A 2. Que materiais se originam de rochas e minerais na imagem ao lado? E mais um desafio para vocês pensarem, então. Vocês ficarão com o mesmo suspeito? Ou, de acordo com essas pistas, vocês irão mudar o suspeito de vocês? Estou curiosa para saber quem é o suspeito que vocês imaginam. E agora, essa pista tem outras características para vocês identificarem. Uma testemunha entrevistada por Sherlock Burris afirmou ter visto um homem negociando a venda de um diamante para o dono de um garimpo ilegal de ouro. O solo desse local apresenta alta contaminação por mercúrio, uma substância química muito prejudicial ao solo, tá, turma? Então, identifiquem lá quem vocês acham que é o suspeito desse roubo, certo? Na aula que vem, nós vamos corrigir e vamos conferir, então, as atividades que vocês realizarão na aula de hoje, certo? Qualquer dúvida, me procurem, mandem um e-mail para a prof ou dúvidas no Clipe Escola. A prof está à disposição para auxiliá-los nessas questões que vocês não conseguirem compreender, ok? Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.